Olá, bem-vindo a esta auto-hipnose para eliminar a ansiedade. Eu sou a hipnóloga Daniela Negrão. Estarei te guiando nesta auto-hipnose. Ouça este áudio, de preferência com fones de ouvidos, para melhor experiência. Não ouça este áudio quando estiver operando máquina ou realizando qualquer atividade perigosa. Encontre um lugar onde possa simplesmente relaxar sem ser incomodado. Sente-se ou deite-se em uma posição confortável. Feche os olhos. Respire fundo pelo nariz, enchendo todo o seu pulmão de ar, e exale profundamente pela boca, relaxando completamente. Neste momento, irei pedir para que você abra os seus olhos sem mover o seu pescoço e encontre um ponto lá em cima no teto, onde a sua visão fica um pouco embaçada. Permaneça olhando para este ponto específico. Seus olhos começarão a ficar pesados, cansados, querendo se fechar. A cada vez que você pisca, você mergulha num relaxamento mais profundo. E quanto mais você olha para este ponto, mais o seu corpo relaxa, mais a sua mente relaxa. Respire fundo pelo nariz e, ao exalar, solte-se completamente. E vai fechando, ainda com seus olhos abertos, vai fechando as suas pálpebras lentamente até se fecharem completamente. Isso, feche os seus olhos e relaxe. Imagine neste momento que este relaxamento vai se espalhando para cada parte do seu rosto, desligando cada músculo ao redor desses olhos. Relaxe a sua testa, relaxe o seu maxilar, relaxe as suas orelhas e o seu nariz, relaxe o seu couro cabeludo. Muito bem. E neste momento, comece a prestar atenção em todos os sons que você consegue notar ao seu redor, os sons mais perto de você e os sons mais distantes. Apenas note, sem julgar, sem analisar. Ouça todos os sons que você pode ouvir ao seu redor. Perceba que você não pode controlá-los, que você não pode pará-los. Então apenas note, sem julgar, sem analisar. E agora traga todo o seu foco para o seu corpo. Neste momento, comece a analisar se existe alguma parte do seu corpo com algum desconforto, com alguma tensão. Apenas note como você está se sentindo, sem julgar, sem analisar. Observe como alguém que assiste de fora, como uma terceira pessoa. E vai escaneando todo o seu corpo, do topo da cabeça até os seus pés, dos seus pés até o topo da cabeça. Apenas se observe
Muito bem. E neste momento, traga todo o seu foco para os seus pensamentos. Observe os seus pensamentos sem julgar, sem analisar, sem tentar mudá-los, sem tentar controlá-los. Não há nada que você precise fazer. Você não precisa tentar controlar esses pensamentos. Você não precisa dar energia a estes pensamentos. Você pode simplesmente observá-lo sem julgar, sem analisar, deixando ir completamente, deixando que eles simplesmente sumam, que outra apareça, que suma novamente e assim por diante. Você não precisa tentar controlar os seus pensamentos. Apenas permita que eles sejam, que eles fluam. Porque você sabe que eles não são uma verdade. Esses pensamentos foram construídos ao longo de toda a sua jornada, através das suas experiências de vida, opiniões de pessoas, experiências, notícias na televisão, músicas. Tudo isso são sugestões que ficaram gravadas no seu inconsciente e que ficam sendo reproduzidas em sua mente, em loop, várias vezes ao dia. Mas a maioria dos nossos pensamentos não são reais, não são o que realmente é a realidade. São apenas interpretações mal interpretadas da realidade. Você não pode pegar o seu medo, você não pode tocar o seu medo, porque não é real, é imaginário. São apenas figuras em sua mente que foram ganhando força, energia, porque você está completamente associado a isto, julgando, analisando. E chegou o momento de retomar o controle da sua mente, de seus pensamentos. Respire fundo pelo nariz e ao exalar, relaxe completamente. Enquanto você continua relaxando, se soltando cada vez mais, eu vou te contar uma história. Maria nasceu em uma família onde os pais não tinham muita estrutura financeira. A mãe começou a chorar ao saber que estava grávida de Maria, sentindo que não queria ter este bebê. O pai carregava traumas, vivia estressado, vendo problemas em tudo. Ele não queria ter esse filho. Ele não queria assumir essa bebê. E começou a discutir com a mãe todos os dias, a brigar com a mãe. Essa mãe estava passando todos esses sentimentos para este bebê. Então Maria nasceu. Maria nasceu
e só chorava a princípio. Maria então começou a crescer. Com 4 anos de idade, Maria sempre assistia aos seus pais discutindo por causa de dinheiro. E um dia Maria ouviu o pai falando para a mãe: "Eu nem queria ter filha. Eu estou cansada disso tudo." O pai de Maria começou a beber para lidar com essas frustrações da vida. E todos os dias ele chegava em casa, brigava com ela, brigava com a mãe. Maria começou a criar um medo muito grande de seu pai. E agora, antes do seu pai chegar em casa, quando estava quase no horário do pai chegar, ela já começava a sentir coração batendo forte, suor, calafrio, um medo muito grande de algo acontecer. Quando o pai chegava em casa e colocava a chave na fechadura, Maria sentia-se muito mal, com falta de ar, como se fosse desmaiar a qualquer momento, pois ela já sabia que o pai chegaria em casa estressado e brigaria com ela e com a mãe. O pai chegava em casa e começava a brigar com elas. Maria então começou a se trancar dentro do quarto, porque sentia muito medo do pai. E ela começou a se isolar do mundo. Então um dia, o pai de Maria não aguentou mais e decidiu sair de casa. E ele saiu, foi embora, sem olhar para trás, sem se despedir da mãe e de Maria. Maria sentiu-se abandonada. Maria sentiu-se impotente, incapaz de lidar com aquela situação, incapaz de conversar com o pai, incapaz de estar lá com a mãe dela, que só chorava pelos cantos. Então Maria começou a crescer. Se tornando adolescente, Maria sentiu-se com medo de socializar e começou a criar uma ansiedade social muito grande, porque ela se sentia incapaz de se comunicar. Ela tinha criado crises de pânico por causa daquele momento em que o pai saiu de casa e ela não foi capaz de se comunicar. Aquele medo, aquela sensação de incapacidade gerou essa ansiedade social em Maria, o medo de ser traída, machucada, rejeitada, abandonada, incapaz de se relacionar. E Maria, com aquele comportamento que desenvolveu na infância, de se trancar para se sentir protegida, ainda continuava se trancando dentro do quarto, fugindo do mundo para se proteger. Então Maria começa a crescer ainda mais e se torna uma adulta. Maria tem o primeiro relacionamento amoroso, mas ela tem muita insegurança, muitos ciúmes, medo de ser traída, de ser abandonada. E ela acaba projetando isso na relação dela. Então o seu namorado não aguenta aquelas pressões e trai Maria. Maria começa a repetir para si mesma: eu já sabia que eu seria traída, que eu não sou o suficiente, que eu seria rejeitada, abandonada, confirmando mais ainda
aquele sentimento dentro de si de que eu já sabia que eu não seria suficiente. Aquele sentimento conhecido por Maria de sua infância, pela falta de atenção e de afeto de seus pais, que estavam perdidos em seus próprios problemas, em suas próprias mentes. E quando o pai de Maria saiu de casa, ela sentiu muita rejeição, abandono. E era aquela figura que Maria criou dentro de si. O amor abandona, o amor traz sofrimento, o amor rejeita. Então Maria começou a se proteger do amor, mesmo estando em um relacionamento que no começo era saudável. Maria tinha comportamentos de muitos ciúmes, de alta proteção, comportamentos autossabotadores, gerando aquele mesmo conflito que Maria já conhecia, de se sentir traída, abandonada, confirmando a imagem que ela tinha sobre o que é amor dentro de si. O amor abandona, o amor trai, o amor traz sofrimento. Maria começa a se sentir cada vez mais frustrada, mas ela não se recorda que o problema começou lá na gravidez de sua mãe e começou a piorar ao longo de sua vida. Então Maria começa a se sentir muito depressiva por sempre se trancar no quarto, e ela começa a se sentir estressada, incapaz de se relacionar com pessoas, de confiar nas pessoas. E um dia Maria, que estudava muito, se dedicava tanto, ela consegue finalmente um emprego em sua área. Mas quando Maria vai para o trabalho, o chefe grita com ela e Maria tem um ataque de pânico. O coração dela acelera, ela começa a suar, ficar com calafrios, com falta de ar, com uma sensação de desmaio. E Maria tem que ir para o hospital. O que Maria não notou naquele momento é que o chefe gritando foi um gatilho mental, ativando aquela memória do passado, que o pai chegava em casa e gritava com ela e com sua mãe. Maria tinha associado isso como perigo. E a nossa mente é responsável pela nossa sobrevivência, nos protegendo de perigo, mesmo o perigo sendo imaginário. Então Maria teve um ataque de pânico. Ela foi para o hospital e indicaram remédios para Maria. Maria achava que tinha algum problema muito sério consigo mesma. Ela não sabia que eram suas emoções. Ela nunca tinha aprendido como a mente dela funciona, como as emoções dela funcionam. A Maria começou a se sentir ainda mais depressiva por estar apenas tomando remédios sem desenvolver o seu autoconhecimento. Os anos foram se passando e Maria começou a perder oportunidades de trabalho por não saber lidar com suas próprias emoções, por estar sofrendo de ansiedade e não saber se comunicar. Maria era muito inteligente, mas tinha medo de se expressar, de se conectar com as pessoas. Maria tinha muito medo de ser um sucesso e ser vista, porque ser vista
poderia não agradar a todas as pessoas e ela poderia se sentir rejeitada. Então Maria passou a sua vida correndo do medo da rejeição, medo do abandono. Maria passou muito tempo sem conseguir se relacionar novamente. Até que um dia, a Maria resolveu buscar por terapia e ela foi a uma hipnóloga que começou a mostrar a Maria a raiz, a causa de seus medos, de suas inseguranças, mostrando a Maria que ela foi desenvolvendo comportamentos ao longo da sua jornada para sobreviver a determinadas experiências do passado. Que aqueles comportamentos foram úteis a Maria naquele determinado momento da vida dela, mas que eles já não servem mais, que os cenários mudaram. Maria agora é uma mulher e ela não precisa mais ter medos, se proteger daqueles medos que ela associou do passado. Então começamos a trabalhar a autoconfiança de Maria. Maria começou a se sentir empoderada, forte, capaz. Ela já tinha esses sentimentos dentro dela, mas ela tinha deixado guardadinhos lá no cantinho, com medo de ser ela mesma, por ainda estar presa em feridas mal curadas do passado. Mas agora Maria podia ver que os pais dela só podiam agir de certa maneira que eles sabiam agir, com a consciência que eles tinham. Que eles estão na jornada deles e que ela não precisava mais carregar aqueles pesos com ela. Que ela podia se decidir naquele momento, aprender com a dor e não carregar a dor como um papel que decide o seu destino a cada dia. Ela podia mudar a história de sua vida. Então ela começou a se sentir confiante, capaz, empoderada. Maria agora acordava cedo, sentava em sua cama e começava a respirar fundo pelo nariz, contando até 5 segundos, soltando o ar em 5 segundos, segurando sem ar por 5 segundos. Ela fazia essa respiração por 5 vezes antes de iniciar o seu dia, porque agora ela sabia que era muito importante regular o próprio sistema nervoso para sair do modo sobrevivência, do modo automático e ganhar consciência no seu dia, estando mais tranquila e presente. Após fazer essa respiração, Maria fazia um belo café da manhã para si mesma, se nutrindo de alimentos saudáveis, colocando aquele mantra que despertava calma, pureza em seu coração. Maria começou a sentir muita empatia por sua própria história, perdoando seus próprios pais, perdoando a si mesma por ter demorado tanto tempo para olhar para si. Ela sabia que era tudo no tempo certo, que este era o momento que ela estava pronta para lidar com qualquer desafio interno. Então Maria saía para correr logo após o seu café da manhã, sentindo a sua adrenalina lá em cima. Ela sabia da importância da conexão mente, corpo, espírito, de cuidar de si. Então Maria começou a se sentir muito bem.
Ela se alimentava de alimentos saudáveis, ela acolhia as próprias emoções e sempre que aparecia um gatilho mental de medo, de ansiedade, Maria agora já sabia como lidar com essa emoção, porque ela sabia que é uma resposta automática do seu próprio corpo para sobreviver àquela situação. Ela começou a reeducar a sua mente e corpo a como se comportar, fazendo a sua respiração sempre que isso acontecia, se abraçando, se lembrando de que isso era experiência do passado e de que agora está tudo bem, que ela está segura e que ela está pronta para lidar com qualquer desafio. Após se acolher, Maria fechava seus olhos e se imaginava mentalmente resolvendo aquela questão em si, enfrentando seu próprio medo de maneira corajosa, autoconfiante, de maneira relaxada. Após fazer essa prática de visualização, Maria respirava mais um pouco e abria os seus olhos, notando que não existia mais nenhuma ansiedade ali, que estava tranquila e relaxada. A cada vez que Maria começou a fazer isso repetidamente, ela começou a notar que ela já não tinha mais ataque de pânico, que ela já não sentia mais ansiedade, que ela já não tinha mais depressão. Maria se visualizava dia após dia, enfrentando os seus medos. Ela se visualizava conversando com as pessoas com uma postura confiante, com uma voz confiante, um sorriso no rosto. Ela via as pessoas elogiando ela e se sentindo muito bem, conversando com qualquer pessoa. Maria se visualizava falando em público, notando o seu corpo seguro, relaxado, capaz. E essa prática de visualização começou a se tornar a cada dia mais forte. Maria se visualizou tendo um relacionamento saudável com seus pais, de compaixão, de libertação. Maria sabia que não podia esquecer o que aconteceu, mas ela tinha decidido que era o momento dela ser feliz. Ela tinha se decidido que se libertaria de todos os pesos, de todos os traumas, e por isso ela perdoaria os seus pais, como compaixão por eles, pelos traumas deles e pela própria história, pelo próprio futuro, pela vida dela e dos filhos quando ela tivesse, quebrando ciclos que não são mais necessários, que estavam fazendo mal. Então Maria começou a visualizar tendo um relacionamento saudável com seus pais, com seus colegas de trabalho, com seus amigos. Maria começou a se visualizar tendo um relacionamento amoroso saudável, onde confiava em seu parceiro, se sentia tranquila e em paz para ter conversas profundas, expondo os próprios sentimentos. Maria começou a notar no seu dia a dia como se sentia capaz agora, quanto ela começou a confiar em si mesma para alcançar coisas imensuráveis. Maria agora se sentia capaz do sucesso, da prosperidade. Maria começou a se sentir capaz de confiar na vida, de olhar para sua história
para os seus medos como um desafio que estava ali para lhe ensinar, para lhe ajudar a crescer, e não mais como aquela figura de medo que estava enfraquejando e atrasando a sua jornada. Ela sabia que não podia controlar todas as coisas. Ela sabia que não podia mudar o seu passado, mas ela podia mudar a sua percepção de realidade a partir de agora, para viver a sua vida no máximo potencial. Maria começou a se visualizar um sucesso, e a realidade da Maria começou a mudar. Agora ela tinha um relacionamento saudável com um homem que respeitava, um companheiro que sabia conversar com Maria. Ela se sentia amada e segura. Maria teve filhos. No começo, ela tinha muito medo, porque vinha aqueles gatilhos mentais da forma que ela foi criada. Mas agora ela já sabia como trabalhar as próprias emoções. Os filhos de Maria começaram a crescer. Ela tinha medo que algo acontecesse com eles, mas ela sabia que ela não podia controlar aquelas situações. Mas o que ela podia fazer é dar exemplo para os seus filhos de autoconfiança, de amor próprio, de como lidar com suas próprias emoções, e isso faria os seus filhos pessoas fortes, capazes e mais preparadas para suas próprias jornadas. Maria começou a ver a vida de uma maneira muito mais leve. Agora ela olhava para os seus medos sabendo que eram desafios para a tornarem mais forte. Agora ela abraçava os desafios com um olhar positivo, como uma emoção positiva de quem sabe que é capaz de ultrapassar qualquer limite imposto para ela. Maria observou seus filhos se espelharem tanto nela, se sentindo capazes, confiantes, e começaram a conquistar uma vida de muito sucesso. Maria vive uma vida abundante, feliz, equilibrada. Começou a estudar mais sobre inteligência emocional e começou até a dar palestras de inteligência emocional em seu trabalho. Maria se tornou um sucesso. Ela tinha aprendido como a mente dela funciona. Todas as sugestões dessa sessão foram muito poderosas e ficaram gravadas no mais profundo da sua mente subconsciente, se tornando a sua realidade a cada dia mais forte. Este áudio é muito poderoso e estará reprogramando a sua mente para lidar melhor com qualquer desafio da sua vida. A partir de agora, os acontecimentos em sua vida são desafios e você começa a ter comportamentos positivos em relação aos desafios da sua vida. A cada vez que você escuta este áudio, um sentimento de autoconfiança cresce dentro de si. A cada dia você irá notar novos comportamentos saudáveis de autoconfiança, de leveza,
perante qualquer situação em sua vida. Respire fundo e solte. Você é muito maior do que qualquer medo, insegurança, pois esses medos só existem em sua mente e a partir de agora você já sabe como libertar de seus próprios pensamentos, sem julgá-los, sem analisá-los, estando no controle da sua vida. Neste momento, talvez você possa notar seu corpo muito relaxado, a sua mente muito relaxada. Você sabe relaxar muito bem e passará a aplicar todo esse conhecimento diariamente em sua vida. A sua mente subconsciente te lembrará de todas essas sugestões dia após dia. Em um momento, começarei a contar até 5 e você irá retornando devagarinho para o momento presente. Quando eu disser 5, você despertará num estado de alerta, se sentindo feliz, positivo, confiante. Se você estiver ouvindo este áudio antes de dormir, você continuará dormindo num sono muito profundo em minha contagem, tendo uma noite de sono revigorante e despertará na próxima manhã se sentindo positivo, confiante, saudável. 1, 2, 3, 4.